Estamos vivendo um dos momentos mais perigosos da história recente. Enquanto você assiste a este vídeo, duas superpotências nucleares estão se encarando em jogo de xadrez geopolítico, onde um movimento errado pode significar conflito catastrófico. A China acabou de emitir declaração que enviou ondas de choque através de corredores de poder em Washington. Não tememos guerra. Três palavras simples que carregam peso de décadas de tensão crescente: ambição militar e rivalidade econômica, que pode redefinir a ordem mundial. Mas a ameaça não vem apenas de retórica ousada ou demonstrações de força militar. Vem de algo muito mais insidioso e estratégico. A China descobriu vulnerabilidade crítica nas Forças Armadas dos Estados Unidos, uma dependência que coloca em risco aproximadamente 78% da capacidade militar americana. Não estamos falando de uma fraqueza tática que pode ser corrigida rapidamente. Estamos falando de dependência estrutural profunda que foi construída ao longo de décadas, enquanto analistas de defesa e formuladores de políticas não prestavam atenção ou escolhiam ignorar os sinais de alerta. Como uma superpotência militar que gasta mais de 800 bilhões de dólares anualmente em defesa, mais do que os próximos 10 países combinados, pode estar tão vulnerável? A resposta está numa palavra que se tornou central para a segurança nacional do século XXI: terras raras. Esses elementos não são realmente raros geologicamente, mas são críticos para praticamente toda a tecnologia militar moderna, desde sistemas de orientação de mísseis até motores de jatos, de comunicações criptografadas à visão noturna. E a China controla aproximadamente 70% do processamento global desses materiais essenciais. Imagine acordar amanhã e descobrir que todas as suas armas guiadas com precisão, seus caças furtivos de quinta geração, seus sistemas de defesa antimíssil, suas capacidades de guerra cibernética, tudo depende de materiais que seu principal adversário geopolítico pode cortar quando quiser. Esse não é cenário hipotético. É a realidade que militares dos Estados Unidos enfrentam agora. E a China sabe disso. A declaração "não tememos guerra" não foi lançada casualmente. Foi calculada, cronometrada e entregue com pleno conhecimento da posição de vantagem estratégica da China. Enquanto a América gastou as últimas 2 décadas focada em guerras no Oriente Médio, a China silenciosamente construiu monopólio sobre materiais que são literalmente a base da guerra moderna. Foi jogada de mestre em estratégia de longo prazo que deixou os Estados Unidos em posição que nenhuma superpotência deveria estar, vulnerável ao estrangulamento econômico por adversário. Nos próximos momentos deste vídeo, vamos mergulhar profundamente nesta crise que se desenvolve. Vamos explorar exatamente o que são terras raras e por que são tão críticas. Vamos examinar como a China conseguiu esse domínio enquanto os Estados Unidos observavam. Vamos analisar os sistemas militares específicos em risco e o que significaria se a China cortasse o fornecimento. Vamos olhar para a resposta americana. Há tempo de reverter essa vulnerabilidade? E, crucialmente, vamos avaliar se estamos realmente caminhando para conflito ou se isso é brinksmanship geopolítico calculado. Esta não é apenas história militar ou análise de política externa. É sobre o futuro da ordem global, sobre quem determinará as regras do século XXI e sobre se o século americano realmente terminou ou se há caminho para manter influência numa era multipolar. Os próximos anos, talvez os próximos meses, podem determinar trajetória geopolítica por décadas. E tudo começa com compreensão de como chegamos a este momento perigoso, onde 78% da capacidade militar americana depende da boa vontade de seu rival mais significativo. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender provavelmente vai mudar como você vê o equilíbrio de poder global. Transição. Música muda para tom mais analítico. Gráficos começam a aparecer. Antes de entendermos a crise atual, precisamos entender o que exatamente são essas terras raras, misteriosas, que se tornaram tão críticas para poder militar moderno. O nome é enganoso. Esses elementos não são particularmente raros na crosta terrestre. Existem 17 elementos químicos classificados como terras raras, com nomes exóticos que a maioria das pessoas nunca ouviu: neodímio, disprósio, térbio, európio, ítrio e outros.
Eles aparecem na tabela periódica meio escondidos, não chamando muita atenção, mas sua importância estratégica é difícil de exagerar. Esses elementos têm propriedades magnéticas, ópticas e elétricas únicas que os tornam essenciais para tecnologias avançadas. Neodímio, por exemplo, é usado para criar os ímãs mais poderosos conhecidos pela humanidade. Ímãs que são essenciais para motores elétricos, discos rígidos de computador e, crucialmente, sistemas de orientação de precisão em mísseis. Disprósio permite que esses ímãs funcionem em temperaturas extremamente altas, tornando-o crítico para motores de jatos militares. Európio é essencial para telas e displays, incluindo aqueles em cockpits de aeronaves e sistemas de armas. Cada elemento tem aplicações específicas para as quais simplesmente não existem substitutos adequados com tecnologia atual. Quando dizemos que 78% do exército dos Kalashnikov depende desses materiais, não estamos exagerando. Vamos ser específicos. O caça F-35 Lightning II, a aeronave militar mais avançada já construída, usa aproximadamente 920 libras de terras raras por aeronave. Os ímãs de neodímio estão nos motores. Os sistemas de aviônica usam múltiplos elementos de terras raras. Os sistemas de armas dependem deles para orientação de precisão. Sem acesso contínuo a terras raras, a linha de produção do F-35 para. Simples assim, mísseis guiados com precisão, a espinha dorsal da capacidade de projeção de poder americana, dependem fundamentalmente de terras raras para seus sistemas de orientação. Os sistemas de GPS, os giroscópios, os sensores infravermelhos, os computadores de bordo, todos requerem terras raras. Mísseis Tomahawk, mísseis Patriot, mísseis JASSM, toda a família de munições de precisão que dão aos militares americanos sua vantagem tecnológica está em risco. Submarinos nucleares e porta-aviões usam sistemas de propulsão elétrica sofisticados que dependem de motores construídos com ímãs de terras raras. Sistemas de radar avançados, tanto em aeronaves quanto em navios e instalações terrestres, usam elementos de terras raras em seus componentes eletrônicos. Capacidades de guerra cibernética dependem de computadores avançados que, você adivinhou, usam terras raras em sua fabricação. Mesmo sistemas de armas convencionais são afetados. Tanques M1 Abrams usam terras raras em seus sistemas de controle de fogo e visão noturna. Soldados individuais carregam equipamento de visão noturna, sistemas de comunicação criptografada e dispositivos de navegação. Todos dependem de terras raras. A infraestrutura digital que permite guerra em rede moderna, onde informação é compartilhada em tempo real entre unidades, plataformas e comandantes, é construída sobre hardware que requer esses elementos críticos. Então, quando falamos sobre 78% do exército estar em risco, estamos falando sobre quase toda a capacidade militar avançada que diferencia os militares dos Epersiwa de forças convencionais. Sem terras raras, a América ainda tem exército formidável, mas perde a vantagem tecnológica esmagadora que tem mantido há décadas. Seria como voltar à era de guerra do Golfo de 1991, quando tecnologia americana era boa, mas não dominante. Em conflito com o adversário próximo em tecnologia como a China, essa perda de vantagem pode ser diferença entre vitória e derrota. E aqui está a parte verdadeiramente assustadora. Não há estoques estratégicos massivos desses materiais. Ao contrário do petróleo, onde os Estados Unidos mantêm reserva estratégica de petróleo com centenas de milhões de barris, não há equivalente para terras raras. A produção de armas modernas opera largamente em base just-in-time, assumindo acesso contínuo e confiável à cadeia de suprimentos global. Essa suposição, que fez sentido em era de globalização e interdependência econômica, agora parece perigosamente ingênua quando o principal fornecedor é também adversário geopolítico primário. Transição. Imagens de fábricas chinesas,
minas, trabalhadores. Como a China conseguiu essa posição de domínio quase monopolístico? A história é fascinante e reveladora sobre diferenças fundamentais entre estratégia chinesa de longo prazo e foco americano de curto prazo. Nos anos 1980, os Estados Unidos eram realmente líder global em produção de terras raras. Mina Mountain Pass, na Califórnia, foi uma vez maior produtora mundial. Empresas americanas lideravam em tecnologia de processamento. Mas várias forças convergiram para mudar dramaticamente esse panorama. Primeiro, considerações ambientais. Mineração e processamento de terras raras são extremamente sujos. O processo envolve ácidos tóxicos, produz resíduos radioativos e pode contaminar lençóis freáticos, se não gerenciado cuidadosamente. Nos Estados Unidos e outros países ocidentais, regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas tornaram a produção de terras raras mais cara e mais difícil. Isso não é crítica dessas regulamentações. Proteção ambiental é importante, mas criou diferencial de custo que tornou a produção americana menos competitiva. A China, com regulamentações ambientais mais frouxas na época, e disposição de aceitar custos ambientais por ganhos econômicos, pôde produzir terras raras muito mais barato. Empresas americanas, operando sob lógica de mercado livre e maximização de lucros de curto prazo, fizeram o que parecia decisões racionais na época. Terceirizaram produção para a China ou simplesmente compraram de fornecedores chineses. Por que manter operações caras e ambientalmente problemáticas quando você poderia simplesmente importar materiais mais baratos? Mas a China não estava simplesmente competindo no mercado livre, estava executando estratégia de longo prazo. O governo chinês identificou terras raras como setor estratégico e subsidiou massivamente a indústria. Empresas chinesas podiam operar com prejuízo por anos, sustentadas por apoio governamental, enquanto construíam participação de mercado. Esse é modelo que vimos repetidamente em indústrias estratégicas chinesas. Usar combinação de subsídios governamentais, regulamentações frouxas e escala massiva para dominar setores que são vistos como críticos para poder futuro. À medida que mais produção mudou para a China, ecossistema de conhecimento e infraestrutura seguiu. Engenheiros com expertise em processamento de terras raras se mudaram para onde o trabalho estava. Universidades chinesas começaram a formar especialistas em química de terras raras. Cadeias de suprimentos se consolidaram na China. Com o tempo, a China não apenas dominou produção, dominou toda a cadeia de valor, desde tecnologia de mineração até processamento químico avançado, até fabricação de componentes. Em 2010, líder chinês Deng Xiaoping fez observação famosa e agora profética. O Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras. Não era apenas afirmação de fato, era declaração de intenção estratégica. A China reconheceu que controlar terras raras poderia dar-lhe vantagem geopolítica similar ao que o petróleo deu ao Oriente Médio, mas potencialmente ainda mais poderosa, porque terras raras são essenciais para tecnologias do futuro, de maneiras que o petróleo não é. Para sublinhar esse ponto, em 2010 a China demonstrou sua disposição de usar terras raras como arma geopolítica. Durante disputa territorial com o Japão sobre ilhas Senkaku, a China impôs embargo informal sobre exportações de terras raras para o Japão. As exportações caíram dramaticamente. Empresas japonesas que dependiam desses materiais entraram em pânico, e Japão finalmente recuou na disputa. Foi tiro de advertência para o mundo. A China tinha essa arma e não hesitaria em usá-la. Essa demonstração deveria ter acordado os Estados Unidos para a vulnerabilidade estratégica que estava se desenvolvendo. Houve alguma discussão em círculos de segurança nacional, alguns relatórios foram escritos, mas nenhuma ação substancial foi tomada. A mina Mountain Pass, na Califórnia, reabriu eventualmente sob nova gestão, mas opera em escala muito menor do que seria necessário para fornecer necessidades americanas. E, crucialmente, mesmo que a América pudesse extrair terras raras domesticamente, grande parte do processamento químico complexo ainda acontece na China, porque essa expertise e infraestrutura foram perdidas. Nos anos seguintes, a China consolidou ainda mais seu domínio.
Empresas chinesas compraram ou investiram em operações de terras raras em outros países, Austrália, África, América Latina. Mesmo quando terras raras são extraídas fora da China, frequentemente são enviadas para a China para processamento. E a China continua investindo massivamente em pesquisa e desenvolvimento, procurando maneiras de tornar processos mais eficientes, descobrir novos usos para terras raras e desenvolver tecnologias proprietárias que outros países terão dificuldade em replicar. Enquanto isso, os Estados Unidos assistiram isso acontecer enquanto se preocupava com outras coisas. Guerras no Afeganistão e Iraque consumiram atenção de segurança nacional e trilhões de dólares. Crises financeiras, debates sobre saúde, disputas políticas partidárias. Havia sempre algo mais urgente. A vulnerabilidade de terras raras foi reconhecida em relatórios ocasionais de think tanks e testemunhos do Congresso, mas nunca se tornou prioridade nacional que impulsionaria a ação em larga escala. É notável exemplo de atenção de planejamento de curto prazo versus longo prazo. A China jogando xadrez enquanto a América jogava damas. Transição. Música se torna mais tensa, imagens militares, mapas do Pacífico. Agora vamos para o presente e a crise que se desenvolve. A declaração "Não tememos guerra" da China não veio do nada. Foi precedida por meses de retórica cada vez mais agressiva de ambos os lados, construção militar no Estreito de Taiwan, incidentes entre navios e aeronaves militares e guerra econômica através de tarifas e sanções. A situação em torno de Taiwan tornou-se particularmente volátil. Taiwan é o epicentro de múltiplas tensões convergentes. Para a China, Taiwan é província rebelde que deve ser reunificada com o continente, por meios pacíficos se possível, mas por força se necessário. O presidente Xi Jinping deixou claro que reunificação com Taiwan é o objetivo central de seu legado. Para os Estados Unidos, Taiwan representa múltiplas preocupações estratégicas. Aliado democrático em região cada vez mais autoritária, ponto crítico na primeira cadeia de ilhas que poderia conter poder naval chinês e, crucialmente, produtor de mais de 90% dos semicondutores avançados do mundo através da TSMC. Mas há outra dimensão da importância de Taiwan que recebe menos atenção. Taiwan também tem suas próprias operações de processamento de terras raras e é parte crítica da cadeia de suprimentos de eletrônicos avançados que dependem desses materiais. Se a China tomasse Taiwan, não apenas ganharia controle sobre produção de semicondutores, consolidaria ainda mais seu domínio sobre terras raras e tecnologias que dependem delas. Nas últimas semanas, a atividade militar chinesa em torno de Taiwan intensificou. Exercícios navais simulando bloqueios, incursões de aeronaves na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan e, mais significativamente, declarações cada vez mais diretas de que o uso de força não está fora de questão. Os Estados Unidos responderam enviando grupos de porta-aviões, reafirmando compromissos de segurança e aprovando novas vendas de armas para Taiwan. É contra esse pano de fundo que a declaração "Não tememos guerra" deve ser entendida. Oficiais chineses deixaram claro em comunicações diplomáticas e declarações públicas que não serão intimidados por poder militar americano. E quando dizem isso, têm confiança não apenas em suas próprias capacidades militares crescentes, têm confiança no conhecimento de vulnerabilidades americanas. Aqui está o cenário que mantém planejadores de defesa americanos acordados à noite. Conflito sobre Taiwan eclode. Os Estados Unidos intervêm para defender Taiwan conforme esperado. A China, em resposta, impõe embargo total sobre exportações de terras raras para os Estados Unidos e aliados. Imediatamente, cadeias de suprimentos para a produção de armas avançadas são interrompidas. Estoques existentes de mísseis guiados, munições de precisão e peças de reposição para sistemas avançados começam a se esgotar. Linhas de produção de nova geração de armas desaceleram ou param completamente. No curto prazo,
dias ou semanas. Isso pode não importar muito. Os militares do Iowa têm estoques de armas e podem lutar com o que têm, mas conflitos modernos consomem munições de precisão em taxas espantosas. Se guerra durasse meses, não cenário impossível, dado populações massivas e capacidades industriais de ambos os lados, a capacidade americana de sustentar operações de alta intensidade seria seriamente questionada. A China, enquanto isso, passou décadas garantindo que tem acesso doméstico a todos os materiais críticos de que precisa. Vulnerabilidade assimétrica. A América precisa de materiais chineses, mas a China não precisa de materiais americanos da mesma forma. Daria à China vantagem estratégica significativa em conflito prolongado. E há dimensão psicológica. Simples conhecimento de que a América é vulnerável pode afetar tomada de decisão. Formuladores de políticas podem hesitar em confrontar a China de forma muito direta, sabendo que a China tem essa alavanca econômica. Aliados podem questionar se os Estados Unidos realmente podem cumprir compromissos de segurança, se sua própria capacidade militar pode ser estrangulada. É exatamente tipo de dúvida e hesitação que adversário quer criar. Oficiais chineses foram cada vez mais explícitos sobre essa dinâmica em anos recentes. Em conferências acadêmicas, em artigos de periódicos controlados pelo Estado, em declarações diplomáticas semipúblicas, a mensagem tem sido consistente. A América construiu sua capacidade militar sobre fundação vulnerável e a China controla essa fundação. Não tememos guerra. Não é blefe vazio, é afirmação baseada em avaliação calculada de forças relativas e vulnerabilidades. Transição. Tom muda para mais sério e analítico. Imagens de instalações industriais, mapas de cadeias de suprimentos. Então, qual é a resposta americana? Reconhecendo tardiamente a profundidade desta vulnerabilidade estratégica, o governo dos Iowa começou a tomar medidas para abordar dependência de terras raras. Mas a escala do desafio é enorme e soluções não virão rapidamente ou barato. Primeiro, há esforços para reviver produção doméstica de terras raras. A mina Mountain Pass, na Califórnia, está operando novamente, mas em capacidade muito menor do que seria necessário. Novos projetos de mineração estão sendo explorados em vários estados: Wyoming, Texas, Alasca. Mas desenvolvimento de minas de extração até produção leva anos, às vezes mais de uma década. E mesmo se mineração puder ser expandida, capacidade de processamento nos Estados Unidos permanece criticamente subdesenvolvida. O governo federal investiu bilhões em programas para reconstruir capacidade de processamento de terras raras. Departamento de Defesa classificou o desenvolvimento de cadeia de suprimentos doméstica de terras raras como prioridade de segurança nacional. Mas estamos falando sobre reconstruir infraestrutura industrial complexa e base de conhecimento que levou décadas para desaparecer. Não há interruptor que pode ser ligado para resolver isso em meses ou mesmo anos. Há também esforços para diversificar fornecimento desenvolvendo fontes em países aliados. A Austrália tem depósitos significativos de terras raras e é aliado próximo. Canadá está explorando opções de mineração. Países africanos com depósitos de terras raras estão sendo cortejados com investimento e assistência de desenvolvimento. A ideia é criar cadeia de suprimentos friendshoring, mover produção não necessariamente de volta para os Estados Unidos, mas pelo menos para países que compartilham interesses estratégicos e não são prováveis de usar acesso a materiais como arma geopolítica. Mas esses esforços enfrentam desafios reais. Países aliados têm suas próprias políticas ambientais e processos regulatórios que podem atrasar desenvolvimento. Eles precisam de investimento substancial, que em ambiente de taxas de juros crescentes e orçamentos governamentais apertados, nem sempre está disponível. E, crucialmente, mesmo se mineração puder ser desenvolvida nesses locais, grande parte ainda precisaria ser enviada para a China para processamento, porque é onde a expertise e infraestrutura existem. Há também esforços de pesquisa para desenvolver substitutos para terras raras em aplicações críticas, ou para encontrar maneiras de usar quantidades menores de forma mais eficiente. Algumas pesquisas promissoras estão acontecendo. Novos tipos de ímãs que usam menos neodímio,
métodos de reciclagem que podem recuperar terras raras de eletrônicos descartados, processos de fabricação alternativos. Mas tecnologias substitutas levam anos para desenvolver e testar. E então, anos mais para incorporar em sistemas militares que têm requisitos de confiabilidade extraordinariamente rigorosos. A dura realidade, mesmo com esforços sérios começando agora, levará pelo menos uma década, provavelmente 2, antes que os Estados Unidos possam reivindicar algo próximo à independência ou mesmo resiliência significativa em cadeias de suprimentos de terras raras. Isso é assumindo compromisso político e financeiro sustentado, o que não é garantido dado natureza partidária e de curto prazo do processo político americano. Enquanto isso, os Estados Unidos permanecem vulneráveis. E a China sabe disso. Cada declaração desafiadora, cada movimento militar agressivo, cada ameaça velada sobre Taiwan vem com conhecimento subjacente de que a América está em posição mais fraca do que aparece superficialmente. Transição. Música fica mais reflexiva, imagens de pensadores, analistas, vídeo de arquivo histórico. Isso nos leva à questão central. Estamos realmente caminhando para a guerra entre Estados Unidos e China? Ou isso é postura e brinksmanship calculado? Ambos os lados empurrando agressivamente, mas cuidadosos para não cruzar linhas que levariam a conflito real? A resposta honesta é que ninguém sabe com certeza, e qualquer um que afirma saber está blefando. Mas podemos analisar incentivos, capacidades e declarações históricas para fazer julgamentos informados. Do lado chinês, há ambições claras. Xi Jinping consolidou o poder de maneiras sem precedentes desde Mao, eliminando limites de mandato e posicionando-se como líder para a vida potencialmente. Reunificação com Taiwan foi estabelecida como objetivo central, parte de rejuvenescimento nacional mais amplo que Xi chama de sonho chinês. Militarmente, a China investiu trilhões modernizando suas forças armadas, desenvolvendo capacidades especificamente projetadas para negar acesso militar americano à região. Economicamente, como discutimos, a China construiu alavancas que pode potencialmente usar para limitar capacidades militares americanas. Mas a China também tem limitações e incentivos para evitar guerra. Economicamente, embora tenha vantagens em terras raras, a China permanece profundamente integrada em economia global de maneiras que seriam severamente interrompidas por guerra. Mercados de exportação, cadeias de suprimentos de tecnologia, fluxos financeiros, tudo seria ameaçado. Demograficamente, a China enfrenta envelhecimento de população e taxas de natalidade em queda, que significam que população em idade de trabalho está encolhendo. Militarmente, embora a China tenha se modernizado impressionantemente, ainda fica atrás dos Estados Unidos em várias capacidades críticas, especialmente projeção de poder de longa distância e experiência de combate. Do lado americano, retórica oficial permanece comprometida com defender Taiwan e manter ordem baseada em regras no Indo-Pacífico. Alianças com Japão, Coreia do Sul, Austrália e outros são reforçadas. Presença militar está sendo fortalecida na região. Há reconhecimento bipartidário de que a China representa desafio estratégico de longo prazo que deve ser confrontado. Mas a América também tem razões para evitar guerra. Depois de 2 décadas de guerras caras no Oriente Médio, a fadiga substancial de guerra entre público americano. Economicamente, embora menos dependente da China do que vice-versa, interrupção de relações econômicas seria extremamente cara. E militarmente, como discutimos, existem vulnerabilidades reais que tornam o resultado de conflito com a China muito menos certo do que seria contra adversários menores. Há precedente histórico a considerar. Durante Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética mantiveram tensão alta por décadas, envolveram-se em inúmeras guerras por procuração e chegaram perigosamente perto de guerra nuclear várias vezes, mas nunca realmente foram para a guerra direta. Por quê? Porque ambos os lados entenderam que custos de tal guerra seriam catastróficos
excedendo de longe quaisquer ganhos possíveis. Paralelamente, pode aplicar-se a relações EU-China. Ambos os lados podem posar, ameaçar e competir intensamente, mas no fundo entender que guerra real seria desastre para ambos. Situação de Taiwan complica isso porque envolve questões de soberania e princípio que líderes de ambos os lados podem achar difícil recuar sem perder face. Há também fator de erro de cálculo. Guerras frequentemente começam não porque qualquer lado quer realmente guerra, mas porque erros de cálculo e dinâmicas de escalada levam líderes a situações onde sentem que não têm escolha a não ser agir. Incidente não intencional, colisão de navios, confronto entre forças que sai do controle, poderia iniciar espiral que seria difícil de parar uma vez iniciada. Analistas apontam para o que é chamado armadilha de Tucídides, padrão histórico onde potência ascendente, China, desafia a hegemonia estabelecida Estados Unidos, frequentemente levando à guerra. Estudo do cientista político Graham Allison identificou 16 casos nos últimos 500 anos, onde potência ascendente confrontou o poder dominante, e 12 desses casos resultaram em guerra. Não é garantia, mas é tendência histórica preocupante. Transição. Tom se torna mais esperançoso, mas ainda sério. Imagens de diplomatas, cooperação internacional. Então existe caminho para frente que evita catástrofe? Há maneiras de gerenciar essa competição sem que leve a conflito devastador? A resposta é sim, mas requer sabedoria, moderação e pensamento de longo prazo que nem sempre caracteriza a política em democracias ou sistemas autoritários. Primeiro, comunicação e guardrails são essenciais. Durante a Guerra Fria, EUA e União Soviética estabeleceram inúmeros canais de comunicação, linha direta entre Washington e Moscou, acordos sobre incidentes no mar, protocolos para evitar erros de cálculo nuclear. Similares são necessários para relações EUA-China, e alguns existem, mas precisam ser expandidos e levados mais a sério por ambos os lados. Segundo, gerenciamento cuidadoso da questão de Taiwan é crucial. Nem Estados Unidos nem China devem tentar alterar unilateralmente o status quo. Para a América, isso significa continuar apoio a Taiwan, mas evitar passos provocativos que a China veria como movimento em direção à independência formal de Taiwan. Para a China, significa aceitar que, embora a reunificação permaneça objetivo de longo prazo, tentativa de conseguir pela força seria catastroficamente cara e provavelmente falharia de qualquer forma. Terceiro, competição econômica e tecnológica precisa ser gerenciada com cuidado. Algum grau de desacoplamento é provavelmente inevitável e talvez até desejável em setores verdadeiramente sensíveis à segurança. Mas completa separação de duas maiores economias do mundo seria imensamente destrutiva para ambos os lados e para a economia global mais ampla. Encontrar equilíbrio, cooperação onde possível, competição onde necessário, confronto apenas quando absolutamente inevitável é imperativo. Quarto, questões globais compartilhadas oferecem áreas potenciais para a cooperação que poderiam construir confiança. Mudança climática é ameaça existencial que requer ação de ambas as maiores emissoras de carbono do mundo. Pandemias, como vimos com Covid-19, não respeitam fronteiras. Ambos os lados têm interesse em cooperar nessas áreas, e tal cooperação pode criar hábitos de trabalhar juntos que reduzem probabilidade de conflito. Quinto, abordando vulnerabilidades estratégicas como dependência de terras raras, é essencial para os Estados Unidos. Não por preparação para a guerra, mas porque vulnerabilidade convida à coerção. Se a América puder diversificar cadeias de suprimentos críticas, isso remove potencial alavanca que a China pode usar, o que paradoxalmente pode reduzir tensões em vez de aumentá-las. Países que não têm vulnerabilidades óbvias que adversários podem explorar são menos propensos a serem coagidos em tomada de decisão. Sexto, trabalhar através de estruturas multilaterais, em vez de unilateralmente onde possível. Organizações como a ASEAN, no Sudeste Asiático, arranjos de segurança como Quad, EUA, Japão, Índia, Austrália, e até mesmo instituições internacionais como OMC e ONU,
embora imperfeitas, fornecem fóruns para gerenciamento de disputas e construção de normas que podem limitar comportamento, tentar novamente continuar de ambos os lados. Mas seríamos ingênuos em ser excessivamente otimistas. As forças impulsionando competição, a China, são profundas e estruturais. Não são apenas sobre líderes específicos ou mal-entendidos que podem ser facilmente resolvidos. São sobre mudança fundamental no equilíbrio de poder global, sobre sistemas políticos e econômicos incompatíveis, sobre competição por influência e recursos em mundo finito. A China de Xi Jinping é mais assertiva, mais nacionalista e menos disposta a aceitar ordem global dominada pelos Estados Unidos do que gerações anteriores de liderança chinesa. Os Estados Unidos, independentemente de qual partido controla o governo, veem a China como desafio estratégico que deve ser confrontado. Essa realidade bipartidária em Washington significa que competição a China não é fenômeno temporário que desaparecerá com próxima eleição. É característica definidora de geopolítica para décadas vindouras. A questão não é se haverá competição. Haverá. A questão é se essa competição pode ser gerenciada sem que leve a conflito catastrófico. História sugere que isso é possível, mas difícil. Requer sabedoria excepcional de líderes em ambos os lados, disposição de opiniões públicas domésticas de aceitar compromissos e ambiguidades, e sempre alguma sorte para evitar incidentes acidentais que podem espiralar fora de controle. Transição. Música fica mais urgente novamente. Imagens voltam para tensões militares. E enquanto consideramos esses cenários de longo prazo e soluções diplomáticas, não podemos ignorar a realidade de que estamos em momento de tensão elevada agora. A declaração "não tememos guerra" não foi abstração teórica. Foi declaração em contexto de manobras militares reais, disputas territoriais reais e apostas genuinamente altas sobre Taiwan e Pacífico Ocidental mais amplamente. Nas últimas semanas, a atividade militar intensificou em ambos os lados. A China realizou exercícios militares em grande escala simulando bloqueio e eventual invasão de Taiwan. Esses não eram exercícios de rotina, eram demonstrações deliberadas de capacidade e vontade, enviando mensagem tanto para Taiwan quanto para Estados Unidos e seus aliados. Aeronaves de combate chinesas cruzaram repetidamente a linha mediana do Estreito de Taiwan, linha não oficial, mas anteriormente respeitada, que ambos os lados geralmente evitavam cruzar. Estados Unidos respondeu enviando 2 grupos de porta-aviões para a região, USS Ronald Reagan e USS Carl Vinson, acompanhados por destroyers, cruzadores e submarinos. Essa é concentração significativa de poder naval projetada para enviar mensagem igualmente clara. Os Estados Unidos têm capacidade e vontade de intervir se a China tentar ação militar contra Taiwan, mas cada um desses movimentos militares cria oportunidades para erro de cálculo. Quando você tem dezenas de aeronaves militares operando em espaço aéreo próximo, quando navios de guerra manobram em proximidade, quando sistemas de radar estão rastreando potenciais ameaças e armas estão prontas, o potencial para incidente acidental que poderia escalar é real e assustador. Houve incidentes que não chegaram à violência aberta, mas foram perigosamente próximos. Caça chinês passou a metros de aeronave de reconhecimento americana, manobra arriscada que poderia ter resultado em colisão. Navio de guerra chinês cortou caminho de destroyer americano, forçando-o a fazer manobra evasiva. Cada um desses incidentes foi protestado diplomaticamente, mas eles continuam acontecendo, e cada vez há risco de que algo dê errado de forma que não pode ser facilmente controlada. E há a dimensão cibernética que torna tudo mais perigoso. Ambos os lados têm capacidades cibernéticas sofisticadas e têm se engajado em extenso reconhecimento cibernético e potencialmente pré-posicionamento de armas cibernéticas em sistemas críticos um do outro. Em conflito real, primeiros ataques provavelmente seriam no domínio cibernético, tentando cegar sistemas de comando e controle do inimigo, interromper comunicações
desabilitar capacidades de defesa, mas ataques cibernéticos são notoriamente difíceis de atribuir com certeza e controlar em escala. Ataque cibernético destinado a enviar mensagem poderia causar danos muito maiores do que pretendido, potencialmente causando resposta desproporcional. Há também questão de aliados e parceiros sendo arrastados. Se conflito erudir entre EUA e China, Japão, com bases militares americanas significativas e tratado de defesa mútua, quase certamente seria envolvido. Coreia do Sul, Filipinas e Austrália, todos têm alianças ou parcerias de segurança com Estados Unidos que poderiam ser acionadas. Do lado chinês, embora não tenha alianças formais comparáveis, tem relacionamentos estratégicos com Rússia, Coreia do Norte e outros que poderiam complicar a situação. Conflito regional poderia rapidamente se tornar muito mais amplo. Então, quando analisamos a declaração "Não tememos guerra" da China e respondemos americanos, precisamos reconhecer que não estamos lidando com retórica vazia. Estamos lidando com duas superpotências, cada uma com armas nucleares, cada uma com interesses vitais que estão preparadas para defender, cada uma com pressões domésticas que tornam recuar difícil, e cada uma crescentemente confiante de que pode prevalecer em conflito se vier a isso. Transição. Tom fica mais sombrio e reflexivo, música diminui. E há a dimensão dessa história que não pode ser ignorada. O fator nuclear. Tanto Estados Unidos quanto China são potências nucleares. Estados Unidos tem aproximadamente 5.500 ogivas nucleares, das quais cerca de 1.700 estão implantadas. China tem estimadas 350 a 400 ogivas, mas está expandindo rapidamente seu arsenal com projeções sugerindo que pode ter 1.000 ou mais até 2030. Essas não são apenas números abstratos. Representam capacidade de destruir civilizações. Durante Guerra Fria, Doutrina de Destruição Mútua Assegurada, MAD, manteve paz entre superpotências. Ambos os lados entenderam que guerra nuclear total não teria vencedores, apenas graus variados de aniquilação. Esse entendimento compartilhado criou cautela profunda que impediu o confronto direto, mesmo quando tensões eram extremamente altas. Mas há diferença crucial entre situação de Guerra Fria e agora. Durante Guerra Fria, não havia questões territoriais específicas onde EUA e o RSS tinham reivindicações conflitantes diretas que poderiam forçar confrontação. Competiram através de procurações, competiram ideologicamente, competiram tecnologicamente, mas não havia pedaço específico de território que ambos reivindicavam como vital. Taiwan muda isso. Para a China, Taiwan é questão de soberania doméstica, província rebelde que deve ser reintegrada. Não é negociável. Não é área onde a China está disposta a aceitar indefinidamente status quo. Para os Estados Unidos, embora oficialmente mantendo política de uma China, que reconhece posição chinesa sem endossá-la, há compromisso profundo tanto com Taiwan quanto com o princípio mais amplo de que mudanças de status não devem ser feitas por força. Isso cria cenário onde ambos os lados têm linhas vermelhas que podem ser forçados a defender, mesmo se isso arriscar escalada para conflito.